Boa tarde, meus amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Retomando, então, nesse novo ano, agora com a pergunta 94. A pergunta 94 do Catecismo Maior é a lei moral de alguma utilidade ao homem depois da queda? Segue a resposta. Embora nenhum homem, depois da queda, possa alcançar a retidão e a vida pela lei moral, todavia, ela é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos regenerados. Como nos diz Romanos, capítulo 8, versículo 3, nos diz o seguinte: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Portanto, nós precisamos analisar um pouquinho a nossa relação com a lei para entender qual o papel dela hoje, a relação do ser humano como um todo. E para isso nós precisamos lembrar que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E ser feito à imagem e semelhança de Deus, nós já mencionamos, somos seres espirituais, somos seres volitivos, ou seja, temos vontade, somos seres racionais, portanto nós pensamos, nós raciocinamos e nós somos seres morais, ou seja, nós temos em nós os atributos comunicáveis de Deus. E esses atributos, o amor, a justiça, a bondade, a benignidade, a paciência e assim por diante, esses atributos são, podemos dizer, a própria lei em nós. Né? O fato de nós agirmos com amor, com justiça, com bondade, sabemos o que é certo e errado, veja que isso mostra que a lei está dentro de nós. Nós somos feitos com ela. E, portanto, a lei moral ela é conhecida em certa medida por todos os seres humanos porque nascem com essa lei moral dentro deles mesmos. E isso nós já vimos porque o apóstolo Paulo nos fala em Romanos que os gentios eles têm essa lei em seu coração. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, mesmo que eles não tenham a lei moral do Senhor, porque ele não tem a Escritura como palavra de Deus, mas eles têm a lei moral dentro deles, então eles servem de lei para eles mesmos. Então, já que o homem tem a lei moral nele, por que ele precisaria de uma lei moral escrita? Né? Então, cada um que obedeça, que siga a lei moral que já está dentro dele. Não deveria ser assim? Só que nós temos um grande problema, é que o homem é pecador. Se nós pensarmos em Adão e Eva, quando não havia ainda pecado, ou seja, lá no Éden, de fato, a lei moral dentro deles iria reger a vida toda. Eles não precisariam da lei moral escrita. Por quê? Porque eles já eram seres bondosos, puros, não tinham pecado. Então o amor era natural, a justiça era algo natural, a bondade é algo natural, a benignidade é algo natural, a paciência é algo natural, e assim por diante. Porque eles eram seres puros. Como não tinham pecado, nenhuma inclinação para o mal, eles agiriam de conformidade com a pureza com a qual foram criados. Só que essa não é a realidade depois da queda. Depois da queda, a realidade é que todo homem é inclinado ao mal, é inclinado ao pecado. Por isso, inclusive, na resposta, o Catecismo Maior de Westminster nos diz que nenhum homem, depois da queda, pode alcançar retidão e a vida pela lei moral. Por quê? Porque mesmo que ela esteja escrita, veja, ele tem a lei moral em duas formas dentro dele, porque a queda não anulou o fato de sermos a imagem de Deus. A queda trouxe para nós o pecado, que vai passando de pai para filho, contaminou tudo em nós, tudo mesmo, mas não anulou quem nós somos. Então nós somos ainda a imagem de Deus, ainda que contaminada. Então nós temos a lei moral em nós e ainda tem a lei moral escrita. E nem a lei moral em nós, nem a lei moral escrita é capaz de fazer com que o homem viva de uma forma plena, perfeita. Mas por quê? Por causa do pecado
do homem, porque o homem é sempre indisposto a fazer o que é bom. Ele pode até estar diante do que é bom, diante do que é certo, diante do que Deus quer, pode até saber o que é certo, ter a plena consciência de que não deveria fazer certas coisas e que deveria fazer outras coisas, a plena consciência de tudo, pela própria racionalidade, o homem consegue refletir. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Ele consegue. Então, mesmo diante disso, ele é inclinado ao mal, a desejar o mal. E tantas vezes vai fazer sabendo que não deveria. E depois vai dizer assim, puxa, eu sabia que não devia ter feito e mesmo assim eu fiz. Então, essa natureza contaminada faz com que ele queira, então se incline para o que é mal. Então, uma vez que o homem se inclina para o que é mal, ele precisa desta lei escrita, da lei moral escrita. Ele tem dentro dele, mas é preciso que seja posto diante dos seus olhos constantemente. Não é capaz de salvar o homem? Não. Não adianta. O homem pode ter todos os mandamentos. E tem. Nós temos diante de nossos olhos, todos os dias, a palavra do Senhor. Se antigamente a Escritura era lida apenas nas sinagogas, no Antigo Testamento, depois passou a ser lida na igreja, porque ainda não era acessível em forma de livro, como nós temos hoje. Uma pessoa pode ter 10, 15, 20 Bíblias hoje dentro de casa. E mesmo com esse avanço a ponto de todas as pessoas poderem ter um exemplar da palavra de Deus, portanto um exemplar também, porque a lei moral ela é revelada pela palavra de Deus, então a lei moral está ao alcance de todos os homens. Bom, claro, estou generalizando, considerando que eu sei que ainda alguns não foram evangelizados, até mesmo há tribos que não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus. Mas está acessível. Mesmo assim, o homem não consegue satisfazer a vontade do Senhor e viver de acordo com a vontade do Senhor. Mas essa lei moral escrita, ela dada ao homem nessa forma, ela serve para lembrar a si mesmo, né? O homem lembrar a si mesmo de seus deveres. Né? Então, estando diante da lei moral, ele vai estar sempre lembrando dos seus deveres. Deveres que ele sabe em seu coração. Como disse, ele sabe que é certo fazer o que é bom e não o que é mal. Que é certo trabalhar e não roubar, por exemplo. Que é certo preservar a vida e não matar. O homem sabe disso. Mesmo sabendo disso, o homem prioriza aquilo que é mal, prioriza aquilo que é errado. Então, os homens são lembrados pela lei moral, né, que quais são seus deveres. Também podem um ao outro ensinar. Veja, um é que você pode ler a Bíblia e ser lembrado, né, refletir o que eu devo fazer. Outro é que a lei moral escrita faça com que você possa ensinar a outra pessoa, dizer a ela, olha, é assim, é assado, faça desse jeito, não faça daquele jeito. E aí as pessoas podem se exortar. E aí veja que duas coisas boas. Conhecer a Bíblia, ler a Bíblia todos os dias, faz com que você esteja sendo confrontado por ela todos os dias. Então você mesmo vai ser lembrado lendo, ou seja, é uma reflexão, é algo que vai acontecer com você sozinho, mesmo que não tenha alguém ao lado. E a palavra do Senhor vai falando ao seu coração, e uma vez que o Espírito Santo fala por meio dela, você tem a bênção, a oportunidade de estar constantemente sendo lembrado de tudo que Deus quer para nós, né, tem para nós, aquilo que Ele exige, inclusive, de nós, no caso, a lei moral. Mas também a vida comunitária. Né? A igreja é uma bênção também nisso. A igreja, ela dá às pessoas, aos cristãos, obviamente, a oportunidade de se exortarem, de se corrigirem, de se educarem, de um abençoar o outro, de um orientar e ensinar. E essa é uma coisa que se perdeu até entre pastores. Nós temos essa infelicidade de ver que até mesmo os pastores estão mais preocupados com eventos de grande porte, que dá nome, que atrai multidões, mas, claro, tudo muito superficial, do que com coisas mais específicas, que é o pastoreio, o ensinar a palavra do Senhor no dia a dia. Né? É tão difícil encontrar esse cuidado mútuo, inclusive, pastoral. E isso é muito ruim, isso significa que a igreja deixou aquilo que é fundamental. Paulo disse que ele ensinava publicamente e de casa em casa.
significa que ele estava sempre ensinando a palavra de Deus. Então, essa é uma bênção para a igreja. A lei moral está nas suas mãos e ela pode ensinar, né? Uma pessoa exortando a outra. Seria tão bom se um jovem ensinasse a palavra de Deus ao outro jovem, até mesmo uma criança ensinasse a palavra de Deus a outra criança, o adolescente ao outro adolescente, um adulto a outro adulto, e os mais velhos ensinassem aos mais jovens, claro, que é o fundamental, que é aquilo que é o ideal. Uma igreja que a todas as faixas etárias se espera que os mais velhos transmitam o ensino para os mais jovens, para que eles aprendam. Isso é uma bênção de fazer parte da igreja. Então, ela foi dada de forma escrita para isso, para que os homens possam estar se exortando constantemente também, se ensinando constantemente, para que possam também se corrigir, né? Uma vez que a lei moral está ali, então um pode chamar o outro e corrigir. Em Mateus 18, Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai lá e chama ele, corrige, resolvido ótimo. Se não, chama mais gente, testemunhas, resolvido ótimo. E assim vai. Então, ela serve para a correção, a fim de que as pessoas sejam corrigidas na palavra. Aquele papel do atalaia que o profeta no Antigo Testamento fazia, que Deus dizia assim: vai e prega para tal cidade, como Jonas pregou para Nínive, por exemplo. Os profetas pregavam principalmente para Israel, Judá, Jerusalém. E no Novo Testamento isso é feito de uma forma muito mais abrangente, mesmo que haja pastores e mestres, mas a igreja é ensinada a exercer esse papel mútuo de ensino e correção à medida que vai aprendendo e amadurecendo, sem desprezar, menosprezar, desvalorizar aqueles que Deus chamou para fazer esta obra de amadurecimento da igreja. É claro, né? E assim, veja que com essa palavra nas mãos, os homens podem ver a necessidade da salvação, né? Então, a lei moral, ela tem alguma utilidade depois da queda? Ela tem sim. Veja que tudo isso mostra que ela tem. A queda não permite que o homem viva de acordo com a vontade de Deus de forma perfeita, por causa do pecado. Então o homem está sempre errando, o homem mesmo conhecedor, então, assim, o maior homem, né, que possa ter vivido após Jesus, ou além de Jesus, é claro, né, porque Jesus nunca pecou, mas vamos pensar nos apóstolos, por exemplo, ou mesmo nos profetas, todos pecaram, todos erraram, ou seja, ninguém consegue cumprir a lei 100%. Então o objetivo dela não é fazer com que o homem consiga se justificar, né, diante de Deus. Todavia, esta lei moral, ela tem proveito. Né? Ela tem proveito tanto para os que não conhecem a Deus, como para os que conhecem, para os que desprezam a redenção em Cristo, para aqueles que abraçam, né, aqueles que creem no Senhor Jesus. Claro que esse proveito nós vamos falar melhor nas próximas perguntas e respostas do catecismo. Mas para nós é fundamental observarmos agora que esta lei ela não deve ser desprezada. Né? Algumas pessoas dizem assim: olha, a letra mata, o espírito vivifica, como significasse que não deveríamos mais nos preocupar com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus revelou a nós, incluindo a lei moral. Não, de forma alguma podemos pensar desse jeito. Por quê? Porque a ideia de a letra mata, o espírito vivifica, é só o fato que o homem será condenado por causa da própria lei. Né? Ele será condenado porque ele quebra a lei. E o Espírito de Deus é aquele que capacita o homem a crer em Senhor e viver para a glória do Senhor, esperando na justiça de Cristo. Mas não é que a lei ela é ruim. Ruim é o homem. O homem é pecador. O homem é mau. O homem faz o que é errado. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é boa. Né? Então, a lei tem algum propósito? Tem, porque ela vai, de fato, nos ensinar a vontade do Senhor. O que devemos considerar é que é o homem que é o problema. O homem é que tem o pecado. É no homem que está o mal. Né? E é então, portanto, nele que está o problema que diante dessa relação com a própria lei do Senhor. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Agradecemos porque o Senhor nos deu a tua palavra para nos ensinar o teu caminho e porque nos deu Cristo para que somente por ele possamos ser justificados gratuitamente. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa tarde.